Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Estamos hoje aqui mais uma vez para um estudo de reforma íntima da Fraternal, realizado quando presencial, toda quinta-feira às 19h30. E nós estamos então na lição de número 28 do livro Tesouros Libertadores, um livro psicografado pelo Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A lição de hoje, Joana chama de Enquanto é Possível. É uma lição, meus queridos irmãos, que vai nos trazer a mensagem de conforto e de esforço íntimo para a melhoria dos nossos sentimentos, das nossas reações. Joana vai, ao mesmo tempo que nos explicar o porquê de que certas coisas acontecem conosco, porquê que certos sentimentos emergem do nosso íntimo, ao mesmo tempo ela nos convida a buscar caminhos melhores para que a gente possa trilhar os dias de forma melhor e fortalecidos na alegria, na esperança. Então, uma mensagem belíssima. A gente lembra que estamos fazendo a lição 28 de um livro que tem 30 lições. Então, a gente logo está terminando essa obra. E o próximo livro chama Espírito e Vida, também ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E essa obra a gente deve começar na primeira semana de julho. Então, não perca tempo de adquirir o seu livro para que você possa acompanhar as lições conosco, tá ok? Vamos começar então. É importante para eu colocar para vocês aqui o primeiro e segundo parágrafo desse texto que Joana nos traz, porque ele vai nos colocar assim bem claramente do que ela quer tratar. Ela diz assim, olha, dias ensolarados existem, em que sentes a neblina do desencanto e a da aflição, impedindo-te a visão da claridade do astro-rei. Isso não acontece com a gente porque é uma coisa íntima. Às vezes a gente está tão abafado com as nossas preocupações, com as nossas dores, com os nossos desencantos, que a gente não consegue se dar conta da beleza do novo dia que começa. Então, às vezes o dia está tão bonito, tão ensolarado, suscitando pela natureza a alegria, a disposição, e a gente está ali enclausurado na nossa dor. A gente não consegue nem enxergar o quão bonito o dia amanheceu. Ela diz assim, são conflitos que emergem do inconsciente e te assaltam, apresentam-se como cansaço das lutas e quase desinteresse de continuares no trabalho a que te afeiçoas, especialmente quando de natureza espiritual. Insatisfação interior com o que fazes e com o próprio existir, sentimentos negativos, inabituais e manifestações superficiais da depressão. Olha, meus irmãos, Joana está falando nesse parágrafo de todos nós, porque, meus queridos, quem de nós não experimenta isso? Quando ela fala dessas questões que ressurgem do nosso inconsciente, ela está falando para nós, espíritos imortais, que temos no inconsciente as estruturas das experiências vividas. São coisas que nós não conseguimos cuidar, são coisas que a gente não conseguiu vencer. São situações que nos marcam
a estrutura emocional e a gente não conseguiu, de certo modo, trabalhar, tratar. Então elas nos acompanham. Enquanto a gente não fizer as pazes com essas dores, meus irmãos, nós vamos estar à volta com esse tipo de situação. E a gente tem, né, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a orientação dos irmãos espirituais que nos falam, né, por que às vezes uma tristeza lhe assalta o coração sem que a gente nem saiba da onde que ela está vindo. Porque às vezes existem situações, meus irmãos, pontuais, de uma perda, um desencanto amoroso, né, uma ineficiência profissional, uma dificuldade de organizar a vida. E isso, claro, que nos rouba um pouco a tranquilidade, isso deixa a gente um pouquinho mais abatido, né? E Joana está colocando que essas coisas fazem parte dessa estrutura de vida nossa, de espírito imortal, que estamos aí nesse processo, meus irmãos, de libertação. A gente precisa entender que esse estado de coisas é temporário, que isso vai passar, que nós vamos conseguir vencer esses momentos que marcam a nossa trajetória num planeta de provas e de expiações, mas que, de certo modo, meus queridos irmãos, ainda surge no nosso íntimo porque não foi curado, porque não foi elaborado, porque não foi encarado frente a frente. É claro que nós estamos num processo em que lidar com essas emoções, às vezes, parece ser maior do que nós mesmos. Quando ela tem uma estrutura, uma situação presente, como também está lá no Evangelho, causas das aflições, né? E a gente vê que existem causas atuais e causas do passado. Quando a gente tem uma situação dessa pontual, a gente vive, se desatenta, né? Passa dias ruins, mas tão logo a gente consegue organizar e pensar melhor sobre aquilo, a gente segue adiante. O que Joana está colocando, meus irmãos, aqui, são aquelas coisas que a gente não sabe nem explicar. É uma tristeza, é um negócio que é esquisito, parece que tem um buraco no coração, parece que tem um vazio, a gente quer respirar e parece que o ar falta, a gente quer chorar e as lágrimas não descem, a gente quer levantar e sair andando, não tem força para caminhar, a gente quer... É assim, da gente não conseguir encontrar um termo de equilíbrio, de tranquilidade. E com isso a gente acaba minando as forças geradoras da alegria, da satisfação, do contentamento e diante da vida que tem seus percalços, que tem suas dificuldades, mas que também nos presenteia com coisas boas, com alegrias da presença de outras pessoas que amamos, que nos coloca em condições de viver, de se alimentar, de ter onde recostar o corpo, dessa gratidão da vida, a gente não se dá conta, porque é como se o nosso olhar tão focado nesse nosso lado delicado da tristeza que se instala, que a gente não vê alegria, né? Então ao mesmo tempo que Joana nos coloca isso, ela também vai nos dizer que a gente precisa fazer as pazes também com esses sentimentos, né? Tem um papel importante a tristeza na nossa vida.
A gente costuma dizer que, se tudo fosse alegria, ninguém iria procurar a Deus, então a dor, ela vem para a gente procurar Deus, né? É verdade, a dor nos aproxima porque nos sensibiliza mesmo, né? E a gente pode acrescentar que, de certo modo, o sentimento de tristeza, essa apatia, esse desencanto, essa tristeza, essa marca que nos tira o brilho dos olhos, né? Isso, meus irmãos, faz parte de um processo enriquecedor para nós. Por quê? É o corpo, é o sentimento mostrando para o ser imortal, individual, único, que alguma coisa não está bem. É um sinalizador importante. Então a gente começa a perceber que existem nuances desse processo que às vezes vai se instalar numa depressão profunda, num desejo de suicídio, mas que começou lá com um sinalzinho ou outro de uma apatia, de um desconforto emocional, de uma dificuldade para dormir, de estar sempre vendo o lado obscuro das coisas, de não estar conseguindo encontrar na vida satisfação, prazer, não consegue sonhar, empreender ideias, não compartilha de projetos novos, né, que podem ajudar a vencer essas coisas. Então a gente se distancia muito da nossa essência que é divina e a gente fica muito à margem daquilo que está gravado no nosso psiquismo para um tratamento que o processo reencarnatório, que as experiências de vida, que o contato com as pessoas, que a proximidade com Deus, que a oração verdadeira, sentida, há de nos ajudar a vencer, a reorganizar, não é? Então a gente, quando dos primeiros sinais, a gente tem que ficar atento para não deixar que isso tome uma proporção maior do que a que a gente queira. Porque ninguém quer ficar num processo de depressão instituída de forma tão limitante, né? Ou mesmo de um desejo de suicídio, dessa insatisfação ante a vida que acha que a morte vai solucionar tudo. Então a gente precisa buscar ajuda, meus irmãos, nos primeiros sinais, né? Vale lembrar que a vida é um conjunto de experiências, que nós temos um corpo físico que também exige um cuidado para que ele possa funcionar perfeitamente. Então eu acho que a gente precisa também cuidar da nossa alimentação, eu acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, né? Zelando pelo corpo que é empréstimo de Deus para as nossas experiências, mas que ele também possa funcionar, que ele tenha as ferramentas de funcionar sem carência hormonais, sem carências de vitaminas, sem carência dessas coisas todas que também podem ser geradoras dessa tristeza, dessa coisa toda que nos envolve. Então a gente precisa buscar também uma vida mais saudável, evitar, por exemplo, o estresse de discussões que nos levam a lugar nenhum, evitar nos colocar em situações de agitação se aquilo não nos faz bem, né? Procurar ver alguma coisa que nos traga prazer. Hoje a gente está muito limitado dentro de casa, a gente não pode muito sair, né? Então, mas veja dentro de casa o que pode ser feito. Se for uma aula de atividade física que você assista pela televisão, um crochê, um tricô, uma pintura, uma música, escrever, ler poesias, ler boas obras, ler romances, né? Buscar essas coisas que de certo modo lhe traga algum prazer, alguma alegria, porque naquela hora em que o indivíduo está envolvido numa atividade que gosta, isso também é fonte geradora de novas energias e tira aquela tensão
dos momentos aflitivos, angustiantes que a gente experimenta no nosso dia a dia. Ela continua assim, olha, muitos pensam que chegou o momento da desencarnação, porque momentaneamente sente que está inútil. E mesmo as pequenas alegrias que antes não conseguem arrancar mais um sorriso do rosto sofrido. Como és criatura normal, não deves estranhar essas ocorrências emocionais. Então, olha o que Joana está colocando, que isso vai estar no meu coração, vai estar no seu, vai estar dentro do nosso lar, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós amamos. E talvez a gente não tenha vivido até hoje um momento onde essa efervescência das emoções tivesse tão em voga como agora. Porque a gente não consegue mais olhar só para a nossa dor, porque às vezes do nosso lado tem uma pessoa que está tão aflita, tão desesperada, que naquela hora, no intuito de ajudar, de servir, você acaba se compadecendo da dor do outro e tentando ajudar o outro a vencer também as dificuldades que tem que enfrentar. Então, é um processo, meus irmãos, da nossa trajetória, que tem tempo e hora certa para acabar, mas que vai exigir de cada um de nós envolvidos no processo de transformação moral, reencarnados num planeta de prova e expiação em plena transição planetária, muita oração e vigilância, um querer amar-se. Nós precisamos amar a nós mesmos, meus irmãos. A gente não deve achar que não somos merecedores do melhor, porque somos. Porque, Pai, Deus nos ama. Deus nos deu as oportunidades de crescimento. Jesus falou que era para a gente ir a Ele do jeito que nós estávamos. Não foi, em momento algum, seletivo nisso. Pediu para que todos nós fôssemos do jeito que nós estivéssemos, com o sentimento que tivéssemos, com os desejos que tivéssemos, da forma que estivéssemos, que Ele nos aliviaria. Então, a dor que hoje nos acomete, meus irmãos, é dor da alma. E que nesse conjunto de coisas, da vida física, que a gente está no mundo físico, utilizando o corpo físico, internalizando essas ideias da espiritualidade, da vida com significado, da vida com uma expressão verdadeira de sentido emocional, é que nós precisamos cuidar da alma e do corpo. Então, viver momentos de alegria, buscar isso não é um erro, né? A gente não está podendo ir visitar os amigos que nos fazem tão bem, faz uma chamada de vídeo, conversa. Esse fim de semana nós tivemos aí o encontro dos trabalhadores da Fraternal. Ai, que delícia que foi aquilo, ver as pessoas, que saudade que a gente estava uns dos outros. Foi tão bom, né? Da gente poder ver, encontrar, saber que a gente não está junto fisicamente, mas que o coração está unido. No desejo de ver o outro bem, de ver o outro feliz. Essas coisas ajudam a construir o nosso sentimento maior, não é? Joana continua assim. O desânimo, no entanto, é um sinal de maior significado, que convida a uma reação imediata, a fim de que não te acostumes a ela. Então é aquilo que a gente estava falando. Porque a gente pode, aí tá dentro do campo das nossas escolhas. Mesmo, veja bem, meus irmãos, vamos botar um ponto importante aqui, menos que fale assim, nossa, mas eu não tenho forças, Kátia. Eu quero sair, eu quero conversar, eu quero sorrir, mas eu não consigo. Eu entendo isso e acho que pode realmente acontecer isso, chegar a esse ponto. Então, se a gente não conseguiu ver isso lá no início, no nascedouro desses sinais, e a coisa já está dessa forma,
A gente costuma dizer que Jesus é o médico dos médicos, e é mesmo, né? E a gente precisa buscar ajuda de Deus. Jesus é nosso guia e modelo. Mas se a coisa já está nesse nível, procura uma ajuda médica, porque Deus se utiliza dos próprios homens para ajudar os homens. Então faz uma oração, pede a Jesus que te encaminhe para um bom profissional, abra teu coração, diga o que você está sentindo, faz esse carinho com você, para você não perder aí às vezes anos dessa sua encarnação, que você não sabe quando vai voltar novamente, que circunstâncias vai voltar, marcado por essa tristeza que precisa botar para fora, que precisa buscar a causa, que precisa encontrar valores importantes dentro de você, que é um ser especial, que é um ser amado, que faz parte de um processo de vida em plenitude, em alegria, né? Que quando criança já alegrou a vida de outros, quando adolescente já viveu suas angústias do que quer fazer, já trabalhou seus sonhos e conquistas, e às vezes hoje está diante de evidências que às vezes a vida não respondeu para você do jeito que você queria, tudo bem, né? Isso é assim mesmo. A gente às vezes não tem a vida que a gente queria ter, mas a gente tem a vida que a gente precisa. A gente tem a vida em consonância com as escolhas que fizemos. Mas isso não quer dizer que a gente está fadado ao sofrimento, à dor contínua, não. Esteja lá como estivermos, como disse Jesus, é preciso encontrar alegria, onde a gente acha que ela não existe. Mas a gente precisa se fortalecer, meus irmãos, porque a vida nos é dada para o grande exercício de amor e o alto amor. Se nós não nos amarmos, nós não vamos fazer esse movimento a nosso favor, de buscar ajuda, de querer dar um basta para certas coisas que a gente não está suportando mais, né? Que a gente não quer mais, então eu vou adiante, eu vou seguir adiante, é a vida que segue, vamos que vamos, do jeito que tem que ser, e vamos orar, vamos buscar ajuda, porque Deus não nos desampara, não é? Joana continua assim, considera que a psicosfera do amado planeta não é das melhores. Joana tá falando da Terra, né? Porque a gente tá num planeta para expiações, meus irmãos. Se a gente for olhar as coisas, né, que estão à nossa volta, é complicado. É muita expressão de desamor, é muita expressão de violência, é muita expressão de intolerância, é muita expressão de ódio. Nossa, é muito, né? E essas energias emanadas do próprio indivíduo constituem essa energia em volta de nós. Nos mantermos equilibrados nesse contexto é tarefa que só o alimento divino há de nos salvar. Jesus é essa árvore divina e a gente precisa se alimentar dessa seiva que nos acalma, que nos eleva, que nos faz transcender para outras regiões melhores. Né? O sono à noite, né? O noturno, ele é muito importante porque nós experimentamos essa libertação momentânea do corpo físico. Contar com a espiritualidade amiga de que nessa hora nós seremos reabastecidos de forças para o dia que vai começar é importante. Então a gente precisa se preparar para essas horas de dormir, né? Evitar rusgas, evitar ficar assistindo filmes até tarde que nos excitam por tamanha violência ou coisas assim, evitar alimentos pesados, né? Procurar desestressar nesse momento, fazer uma leitura prévia desses livros do Emmanuel, da obra dele de mensagens, né? Fazer uma leitura daquela, fazer uma prece, pedir por nós, pela família, pelo nosso lar,
durante as horas do sono, que os benfeitores espirituais possam visitar o nosso lar, acolher os irmãos espirituais desencarnados que eles se encontram necessitando de ajuda, nos amparar, né, para que a gente possa reabastecer nossas energias. Isso a gente faz dentro da casa da gente mesmo, né, antes de adormecer, e é importante que a gente faça isso. Então ela fala aqui, não se esqueça, né, considera que a psicosfera do planeta não é a melhor, em razão da população que nele vive. A grande maioria aferrada ao primarismo das paixões, em detrimento das elevadas emoções iluminativas. Como existem pesadas cargas de pensamentos e de paixões que pairam no mundo, os espíritos infelizes têm facilidade de piorar essas condições vibratórias em que se movimentam, intoxicando-as mais com as suas aflições, seus interesses sórdidos. Então ela está colocando aqui que a gente também não pode desconsiderar que estamos no mundo físico e que o mundo espiritual à nossa volta. E que, migrando por essas ondas de desordem, de desequilíbrio, nós temos à nossa volta muitos espíritos desencarnados, ainda longe da luz do entendimento, que também vêm à nossa proximidade, querendo alimentar ainda mais as nossas desditas. Porque não gostam de nós, porque não querem o nosso bem, porque não gostam de si próprios, são revoltados com a vida, ainda não descobriram esse amor, ainda não entenderam a grandiosidade do perdão, do auxílio mútuo. Então, ela falou que a gente ainda tem essas intercorrências do mundo espiritual. E aí ela fala assim, olha, considera o trânsito por um terreno pantanoso, de matéria em decomposição, com vazante fétida, e por mais sejas elevado, não te poderás furtar aos odores nauseantes que dele exalam. Se permaneces por algum tempo, mesmo que seja na sua travessia, ficarás de alguma forma impregnado pelas emanações morbíficas. Então, lembra que eu estava falando para vocês no estudo da semana passada que não adianta a gente querer achar que a gente vai entrar num ambiente carregado fluidicamente, que a gente fala, eu vou saber entrar e vou sair do jeito que eu entrei. É isso aqui. Não sai. E o que ela está colocando aqui é que a vida é essa. Então, se a gente abre espaço no nosso psiquismo para a lamentação, para a tristeza, para o desencanto, para a revolta, para a teimosia, para a rebeldia, a gente acaba entrando num campo de energia com essas entidades espirituais que também coadunam do mesmo sentimento. E aí nessa permuta, a gente não só carrega as nossas dores, como carrega as dores deles também. Porque eles vêm junto de nós compartilhar com a gente os desencantos de que eles também são portadores. Espíritos como nós, num processo também de crescimento espiritual, só que fora do corpo físico. E que com isso conseguem muito mais manipular as energias para nos afetar. Então, Joana está falando assim para a gente, entende como que é um cenário complexo, como exige oração e vigilância de todos nós nesse processo? Ela diz assim, olha, desse modo, no campo ainda doloroso das paisagens espirituais, mentais e morais da Terra, é inevitável que experimente a elevação dos seus sentimentos constitutivos. Nada obstante, se subires ao monte da sublimação evangélica, onde poderás respirar o oxigênio puro de natureza em festa. Então ela está dizendo assim, que mesmo com esse cenário dificultoso, né, que ela coloca, da vida física, dos nossos conflitos enquanto encarnados, enquanto espíritos imortais, e também desse assédio do mundo inferior, mundo invisível inferior, nada obstante a gente pode vencer isso, subir aos montes altos da sublimação, respirar ar puro e ver
uma paisagem cristalina, de beleza inconfundível, que retrata a presença de Deus em nossas vidas. Então, olha como é que ela constrói com a gente uma possibilidade de melhoria, de crescimento, de vitória, não é? Ela diz assim, olha, se tiveres dificuldade em recuperar de momento o bem-estar, a satisfação da alegria de viver, busca o medicamento da prece e roga ao Senhor que te conceda proteção, que te envie um dos seus embaixadores do reino de amor e de paz, a fim de que você consiga mudar a paisagem mental e emocional que te marca, a fim de recobrares a serenidade e o júbilo que são familiares aos teus sentimentos. Olha que ela está falando aqui, né, que se a gente acha que está muito difícil, busquemos a assistência dos benfeitores espirituais. Jesus é o médico dos médicos. E Ele há de nos amparar, Ele há de nos assistir, de nos revigorar as energias, as forças, para a coragem que a gente precisa ter de enfrentar as dificuldades que norteiam o nosso dia a dia, não é? Ela coloca aqui, meus irmãos, que é para a gente recobrar a serenidade e o júbilo que são familiares aos nossos sentimentos. Então ela está querendo dizer assim, ó, porque na tua essência você é amor, na tua essência você é feliz, na tua essência você carece dessas energias, de carecer de quem gosta delas, de quem aprecia elas, de quem deseja tê-las, porque faz bem, porque é revigorante. Então, os sentimentos de alegria, de satisfação, de bem-estar, de serenidade, de paz, isso tudo faz parte da nossa essência divina e a gente sente falta disso. Então ela fala, revigora, né? Busca isso dentro de você, retoma isso que de certo modo você está abafando com os seus sentimentos ainda tão acabrinhados, tão marcados por dores vividas, sentidas, que ainda não foram tratadas, né? Olha que ela continua, não busques culpa no inconsciente. Olha que importante esse parágrafo. Não revivas momentos desagradáveis e infelizes que já viveste, porque eles te entristecem, te assustam em face das responsabilidades que hoje te caracterizam a jornada. Porque essa é outra luta constante que a gente tem que fazer, porque é muito comum, porque alguns episódios da nossa vida nos marcaram fortemente. E quando aconteceram, foram motivo de muita dor, de muita tristeza. E é muito comum a gente buscar isso de novo. Ou no comentário, a gente comenta com outros, num dado momento da minha vida, eu vivi isso, aconteceu isso, a pessoa falou isso. Ou então a minha vida foi muito marcada por dores, eu vivi dessa forma, eu tive muitas oportunidades. Ou então, eu fui muito infeliz no meu casamento, eu acho que eu não soube fazer uma escolha boa, a pessoa que eu escolhi não me amava tanto quanto eu queria, me senti desrespeitado, violentado, magoado, ferido nos meus sentimentos mais puros. Então a gente às vezes vive essas coisas, né? Marcas aí da nossa trajetória espiritual e também de nossas escolhas, né? E é comum a gente às vezes rememorar isso. Então Joana está falando assim, não deixa, quer dizer, viveu isso, passou por isso, foi doloroso, foi difícil, mas vira página. Não? Quando isso te vier de novo, a lembrança, ora por esse que de certo modo te feriu e pensa não lembrar, não comentes, né? O mal não deve ser comentado,
E a gente precisa se perdoar também, porque se a gente fica assim, mas eu fui culpada, eu não podia ter feito isso, aquela pessoa sofreu porque eu fiz isso também é muito difícil para nós. É uma dor difícil de carregar. É claro que a cada um segundo suas obras, nenhum mal que a gente faça ou que façam conosco vai ficar ileso da reparação necessária. Mas o tormento, a tortura que a gente imputa a nós mesmos pelo mal sofrido, pelo mal cometido, esse não é salutar, esse não é saudável, esse não constrói, é isso que ela está falando aqui, né? Que é importante a gente vigiar nesse sentido, a gente não se prender nessas lembranças que não nos ajudam. Ela seja assim, ó, não sejas demasiadamente severo consigo mesmo. Como não é válido cultivar os pensamentos negativos e deprimentes, igualmente não é justo manter-te parado por acreditar falsamente que te faltam condições para servir à verdade, em razão de te encontrares em estado deplorável. Porque a gente às vezes fica assim, eu não sou digno disso, né? A gente se mortifica tanto que a gente fica assim, não, Deus não, eu não mereço a condescendência de Deus, eu não mereço o amparo de Deus. Quantos espíritos em reuniões mediúnicas, em processo de esclarecimento, relatavam, né, quando eram acolhidos para as colônias de tratamento no mundo espiritual, quantos relatavam, mas eu vou poder entrar, eu não mereço, olha o mal que eu fiz, e dizer para eles que lá ninguém ia acusar, que ninguém ia perguntar nada, que estava sendo dada a ele a oportunidade de recomeçar com Jesus no coração e que ele ia ser acolhido com amor. Isso era difícil, porque a pessoa não se sente merecedora, porque ela acha que imprimiu tanto mal na vida do outro, que cometeu tantos erros, que o que resta para ela é sofrer. E a gente precisa desconstruir isso, porque a gente nasce para ser feliz. Os males que a gente cometeu, eles estão dentro da nossa trajetória como algo que a gente vai futuramente reparar. Mas é preciso se auto-perdoar, né? E buscar coisas boas. Então, a gente deveria pensar o contrário, né? Porque se a gente acha que muito deve, muita gente deveria fazer pelo bem do outro, pelo próximo. E a gente, às vezes, se coloca num estado de apatia, não se sentindo nem merecedor daquela oportunidade de servir. É muito complexo isso, né? Como que a nossa mente funciona. E esses são pensamentos limitadores, que nos afastam do crescimento que nós podemos granjear com o amor de Jesus no coração. Ela continua assim: não te subestimes, pois tampouco te sobreestimes, considerando-te inferior a qualquer outro, superior a qualquer irmão. Então, a gente não é nem pior, nem melhor do que ninguém, nós somos o que somos. E vamos com tudo que temos na busca da nossa libertação espiritual, assim como estamos, buscar Jesus. Esse é o conselho dele e é o que a gente tem que fazer. Descobre a tua posição, assume a tua condição e trabalha as condições mínimas que sejam a fim de as ampliares e de poderes tornar-se mensageiro do amor para adquirir a alegria e libertar-te de tuas más inclinações. Aí ela fecha essa mensagem linda assim: nos dias de sol, mas sem claridade interior, abre-te à oração e ao Mestre que te espera pacientemente, sem queixa nem reclamações, e a sua claridade substituirá as sombras em que te encontras mergulhado, clareando-te interiormente. Então ela faz um convite de amor para nós, né? A gente tem uma tendência muito a reclamar, a ficar toda hora deixando lamento,
sentimentos, né? Reclama disso, reclama daquilo. A gente costuma dizer que reclama porque chove, reclama porque faz chuva, reclama porque tá frio, reclama porque tá calor. Tudo bem, mas a reclamação é muito maior do que só nesse aspecto. E a gente precisa cuidar disso, vigiar, para quando a gente for fazer alguma reclamação, opa, primeiramente vamos agradecer. Que Jesus possa nos inspirar, que essa mensagem consoladora, libertadora que Joana trouxe para nós hoje possa nos acompanhar ao longo dos nossos dias. Que a gente encontre alegria onde mesmo até ela nem parece estar. Que a gente encontre sabedoria para enfrentar as nossas dores, que a gente encontre apaziguamento das nossas emoções, mas acima de tudo, que a gente encontre o amor que tanto buscamos e que está lá guardadinho dentro do nosso coração, só esperando para brotar. Muita paz, que Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.